Deus sabe que somos de carne. E eu amo o salmista, o Salmo 103, porque o Davizinho abre ele dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Ele vai repetir isso no versículo 2, e no último versículo ele termina o verso dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. E o Davizinho que está dizendo: eu estou agradecido, eu estou feliz, ele vai discorrendo o texto dizendo: é Ele que perdoa os meus pecados e sara as minhas enfermidades. Eu estava enfermo por causa do pecado, mas eu só fui sarado porque primeiro o meu pecado foi perdoado. O Ernie ministrou essa semana aqui que quando Jesus reencontra o paralítico de Betesda no templo, ele diz: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então isso mostra que a enfermidade daquele homem fora ali acometida por causa do pecado. O paralítico que desce pelo telhado por seus amigos e é colocado no meio daquela casa para receber uma cura, antes de ser curado, ele recebe de Jesus uma palavra que intriga os judeus e aqueles que estão presentes na casa. Porque Jesus olha para ele, o moço é colocado pelo telhado, ele está atrofiado, é nítido que ele precisa de cura, mas Jesus dá a ele o perdão. Jesus diz assim: perdoados são os teus pecados. Muitos murmuram, né? Pode até fazer um burburinho na casa, alguma piada, e diz: perdão, quem é ele para perdoar pecados? Os nossos só podem ser perdoados mediante sacrifício de sangue. Temos que levar um cordeiro, um animal para ser sacrificado, apresentar ao sacerdote, tem todo um ritual. E ele já dizendo simples assim, e Jesus diz simples. Ele ouve a murmuração do coração deles e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, autoridade nesta terra para perdoar pecados, né? Porque é mais fácil dizer perdoados são os teus pecados ou levante e ande. Eu vou mostrar quem sou. E ele diz ao paralítico: agora que você foi perdoado, porque o seu problema era o pecado, você vai ser sarado. Levante e ande. Quando somos perdoados, somos sarados. Muitas enfermidades acometem a nossa alma. Elas se externam para o nosso corpo, né? O que a ciência chama de psicossomáticas, por causa de pecados. Quando são perdoados, somos então sarados. E o Davizinho tinha tanta enfermidade, Paz de Cristo, eu senti saudade de você. O Davizinho, que sofrera muito por causa do pecado, porque quando ele vai confessar o seu pecado a Deus, se não me falha a memória, o Salmo 51, tem misericórdia de mim, ele diz: os meus ossos foram quebrados. Ele descreve ali uma enfermidade por causa do pecado, da ausência de Deus. Agora ele está dizendo: é Ele. Ele está feliz, ele abre o salmo glorificando e dizendo: bendize minha alma, você agora tem motivos para bendizer ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, porque é Ele que perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. E o Davizinho, que sabe que estava enfermo por causa do pecado, mas que agora é sarado pelo perdão, ele diz no verso 14: pois Ele conhece nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus só dá a prova que você pode suportar. Não adianta gritar, não adianta chantagear. Deus não vai negociar. Ele não vai se sentir pressionado. Ele não vai ficar preocupado. Deus não responde aos teus gritos, ao teu desespero. Deus responde à tua fé. Quando Jesus disse:
não é por muito falar que não seremos, que seremos ouvidos, ele não se refere à pregação. Porque é uma interpretação errônea que há muitos anos nós ouvimos, que diz assim, não é por muito falar que nós seremos ouvidos, então não precisa pregar horas e horas. O texto está tratando da oração, das petições. Então Jesus está ensinando a não sermos repetitivos. Ele diz assim, não precisa repetir, não é por muito falar que Deus vai te ouvir, porque Deus não ouve os teus gritos. Ele ouve, ele responde, ele não responde aos teus gritos, ele responde à tua fé. Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 11, vai nos ensinar dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois sem fé é impossível obter vitória. A fé é o único caminho da vitória. Sem ela, você não poderá obtê-la. E Davi está dizendo assim, Deus lembra-se que somos pó, que somos de carne, feitos do pó da terra. Eu sei que nos nossos dramas, na nossa agonia, nós dizemos, vou morrer, basta, não dá mais, não aguento. Ai, é muito drama. Compreendo, eu faço isso muito, muito. Eu fico pensando, Deus me assistindo, eu estou fazendo drama e estou sentindo que não vai acontecer nada. Deus só está pensando, Dilaininha, está treinando? Está treinando? Para ensinar o quê? Eu gosto do Salmo 77. Ele diz assim, clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da angústia, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Olha o drama. Sentiu? Olha, irmã Neide. O homem está dizendo, no dia da minha angústia, eu busquei. O quê? Quem buscou está aqui. Fiquei crente. Jejuei, botei para quebrar, fiz campanha, quarentena, 21 dias de Daniel. Passei pela fogueira santa, o que tinha. Tudo de receita que me deram eu fiz. Uma conjectura minha, né? Mas o camarada está dizendo isso. Ele está dizendo, no dia da minha angústia, eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. Sabe o que ele está dizendo? Eu fiquei a noite toda com as mãos para cima, gritando, com a mão na cabeça, chorando. Eu não cessei. E para o drama ser maior e você sentir, ele diz assim, eu recusava ser consolado. Quando alguém vinha me consolar, não aceito, me deixe chorar. Sabe aquela pessoa, eu preciso chorar. Hoje estávamos falando sobre isso em casa. Quando eu recebi o diagnóstico que meu pai estava com um câncer de próstata em estado avançado, eu levei a minha mãe para o diagnóstico, porque eu sabia que eu ia desmontar. E aí o médico errou a receita 3 vezes. Ele fazia e eu falando, chorando, e ele amassava a receita e tentava de novo, porque a psicologia está certa sobre 2 ângulos, por 2 ângulos. Diz que homem não faz 2 coisas ao mesmo tempo, e aí vocês mulheres vão receber agora uma receita e fazer o teste. Se tu mudou recentemente para um bairro com teu marido, ele está dirigindo, você fica tagarelando do lado dele. Ele vai errar a entrada da rua, ele vai esquecer onde fica a casa. Eu já fiz isso com alguém. Dá certo. Presbítero Genivaldo, ele errou o endereço. Mas de contrapartida, outro dia entrei na sala de um oftalmologista e tagarelando, ele errou a receita. Eu fui e apliquei a psicologia. Aí ele devolveu a psicologia e disse, a psicologia está certa, a mulher fala demais. Eu podia ir para casa sem essa, mas aí eu vi os 2 ângulos da psicologia. E a minha mãe me segurando, calma, Dilaininha, calma, deixa o homem terminar, ele não vai conseguir fazer o receituário, prescrever o que precisa. E ele olhou assim e disse, deixa ela precisa chorar. Eu preciso chorar, a senhora está vendo ele dizer? É igual o salmista. O salmista está dizendo assim, eu recusava ser consolado. Entenderam o drama agora, sim ou não?
Então ele passou a noite inteira chorando, com as mãos para cima, agoniado, gritando. Não queria consolo de ninguém. Aí o versículo 3, o drama fica pior. Porque ele diz: lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. No dia que eu fui ministrar, no dia que eu li esse salmo, eu entendi profundamente a queixa desse homem, do Asaf. Mas Deus sabe que somos de carne, feitos do pó da terra. No dia que eu descobri esse versículo, eu pensei: ufa, que bom que mais alguém além de mim perturbou-se com isso, porque eu já estava preocupada. Eu vou dizer para você porque que ele se perturbou. Ele está dizendo assim: eu lembrava-me de Deus e me perturbei. Mas perceba que ele começa o salmo dizendo assim: clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. O cara está dizendo assim: eu estou orando, eu estou buscando, eu estou gemendo, e eu tenho certeza de que Deus está me vendo. Mas quanto mais certeza eu tenho de que Ele vê, de que Ele ouve e de que Ele sabe a intensidade da minha dor, mas eu fico revoltado com isso. Eu estou revoltado, Deus, porque eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que o Senhor sabe que eu sou de carne. Eu sei que o Senhor sabe que eu não estou suportando tudo isso. Eu sei que o Senhor sabe que eu vou desabar. Eu estou prestes a fazer uma coisa que eu não quero. E o Senhor pode entrar nesse negócio. O Senhor pode botar para quebrar, mandar exército, me tirar daqui. O Senhor não está fazendo nada. O Senhor está assistindo aí no seu trono. E ele fica revoltado com isso. E quando eu orava, no ápice da dor, eu tinha certeza que Deus estava vendo. Mas o silêncio de Deus, e a falta do terremoto, a falta do fogo, do vento forte, daquele sinal que você está esperando Deus fazer para acontecer, não vem. Dá um desespero na alma. Porque eu ia pregar hoje sobre Elias, tomando emprestado o esboço do Erle, que não deu para ministrar, porque o Espírito Santo está nos trazendo essa palavra. O Elias foge porque é humano, e não dá para fazer piada porque era uma mulher, porque não era qualquer uma, não era uma mulherzinha, não era uma desconhecida. Estamos falando de ninguém menos que Dona Jezabel, a maior influência do reinado de Acabe, a controladora, diga-se de passagem, das atitudes do rei Acabe. Ela dizia o que devia ser feito no seu reinado. Então ela ameaça o Elias, e depois de uma grande vitória ele foge. Ele tem medo daquela situação, ele se angustia profundamente. E é o Elias, sim, o Elias, o cara quem Deus honrou, aquele que vem do lugar do nada, que ninguém sabe, que os historiadores, que os livros não mostram onde era essa localidade de Tibas. O cara que sai do lugar do nada, que se apresenta diretamente para o rei, dizendo assim: olha, você nem sabe quem eu sou, mas uma coisa eu te digo, eu estou diante da presença do Todo-Poderoso. Esse moço poderoso em obras da parte de Deus, porque ele sai do lugar do nada e se apresenta direto para o rei e diz assim: olha, segundo a minha palavra, não foi Deus que mandou não. Não mandou não, quem está dizendo é eu, mas eu vou lhe dizer quem eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu estou diante do Todo-Poderoso, não vai chover. Deus olha para o Elias e diz assim: Caba, tu fez uma coisa aí complicada. Olha, está entrando. Tu fez uma coisa complicada para a sua vida. Como é que tu sai do lugar do nada e quer se apresentar logo para o rei? Ah, bonitinho, né? Jaquel Holofotes. Começou a pregar ontem, já quer ser convidado pela Adevec. Já quer pregar nos Gideões. Olha para que ele quer pregar, né? Para as autoridades.
Não. É o seguinte. Você está na minha presença. Eu sei quem você é. Gosto de você. Eu vou honrar a sua palavra. Não vai chover. Mas tu vai fazer o seguinte. Fuja, corra, saia daí. Saia daí porque você arrumou um problemão. Eu vou arrumar o teu problema e vou lhe ensinar como é. É mais ou menos o seguinte. Ele estava afoito. Deus pega aqui pelo colarinho e diz, calma. Vem aqui. Vem assim. Que isso, Elias? Que brabeza é essa? Aleluia. Foge para Querite, né? Vamos ficar agora. Vamos aprender com calma. Está querendo pregar para os reis? Vai falar com os corvos. Vai ser alimentado pelos corvos. Vai beber água de um pequeno riacho. Fique lá a sós por um tempo, aprendendo a conversar com os corvos. Leva para Querite, ele fica lá conversando com corvos. A água acaba. Porque quando parece que está ruim, eu lamento. Pode piorar. Mas nós estamos dizendo que Deus sabe que você é de carne. E que você é feito do pó da terra. Mas Deus, mesmo sabendo que o Elias é de carne, feito do pó da terra, ele vai dizer assim, vai piorar. Seca o ribeiro. Os corvos não aparecem mais. Para onde eu vou? Para Sarepta. Para a fornalha. Mas não só para a fornalha. Para quê? Você queria pregar para os reis, sai do lugar do nada e já se apresenta assim diante de um rei, de uma autoridade, querendo chamar a atenção da cidade. Não, vá para o deserto, fique sozinho. Falou com os corvos, agora vem aqui. Vamos aprender a lidar com pessoas. Vamos conversar com uma viúva? Sim, por que não? Uma mulher sem status, sem reconhecimento, né? Uma desconhecida. Uma viúva, sim, viúva, que não tem prestígio, que não tem reconhecimento da sociedade. Ela que é esquecida, ela que não é vista, que não é assistida pela sociedade. Você vai falar com ela primeiro. Vai cuidar dela, vai ser cuidado por ela, na verdade. Vai fazer uma assistência espiritual na casa dela. Aí o Elias vai. A viúva vai sustentar o homem que não tem nada. Fica lá uns dias. Boa. Aprendeu? Aprendeu a falar com os corvos? Né? Quando bater a angústia, a dor, o desespero, correr para o meio do mato, ficar gritando lá? Sabendo que Deus está vendo, mas aí você fica conversando com os passarinhos. Passarinho, você nem trabalha, nem fia, tem tudo. Meu Deus cuida de você, vai cuidar de mim. Aí você vai para os órfãos, para as viúvas e vê que Deus cuida de todos. Elias aprendeu a falar com uma mulher. Agora vem. Eu vou te levar para lugares altos espiritualmente. Agora que você aprendeu a estar no deserto, agora que você passou pela fornalha, está quase pronto. Volta e apresenta-te para Acabe. E ele se apresenta a Acabe. Depois de Acabe, ele vai agora enfrentar os 450 profetas. Uau! Quantas vitórias! Que homem, que incrível, né? Poderoso. Quanta glória de Deus na vida desse Elias, hein? Quanta glória. Louvado seja Jesus. Mas o que acontece? Depois de muitas glórias, depois de muitas vitórias, ele ainda é de carne e ele ainda é feito do pó da terra. Por muito poderoso que você sinta-se, por muitas obras que você já tenha operado na terra através do Espírito Santo, através da tua vida, você ainda é de carne. Você ainda é feito do pó da terra. E Deus sabe que você é feito do pó da terra. E esse homem, ninguém menos que o Elias, o tibista, o homem que diz não vai chover, não foi Deus não, foi ele que disse, Deus honra. O homem que prova a providência de Deus em Querite, sendo sustentado por corvos, que vive o sobrenatural sendo sustentado por uma viúva. O homem que peita Acabe, o homem que traz para Israel, que devolve a Israel a consciência da glória de Deus, porque ele prova para Israel que Deus é o Senhor e que somente o Senhor é Deus.
E ele prova, aleluia, que o Deus a quem ele serve é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Esse homem que é convicto de quem é o seu Deus, ele é convicto de quem é seu Deus. Não, ele não está no deserto porque ele não sabe quem é Deus. Não, ele não está nessa situação porque ele tem dúvida do seu Deus. Nós estamos dizendo e conversando sobre alguém que sabe quem é Deus. Asaf sabia a quem ele estava clamando. E Asaf dizia: eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que o Senhor está vendo. E eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Que o Senhor pode transformar essa situação. Perdoe-me, Asaf, ele não era ímpio. Ele não era um desviado. Ele era um coração sedento de Deus para não deixá-lo. Asaf, quase me desviei, ele vai dizer. Então aquele cara que ele não entregou o seu coração inteiramente ao mundo. Ele está agarrado na sua convicção de que ele sabe quem é o seu Senhor. Que ele tem dono e que ele precisa prestar conta da sua vida a este dono. Esse é Asaf. E ele tem certeza de que seu Deus está vendo ele. Pois o mesmo Elias, que também sabe quem é o seu Deus. No capítulo 19, ameaçado por Acabe, ele foge. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O Elias tem medo e foge. Ele faz o drama que eu e você fazemos sempre, por muito menos, diga-se de passagem. E o Elias faz o mesmo drama que o Asaf fez antes dele. E o Elias diz assim: basta que eu morra, só ficou eu. Sabe quando você acha que isso é só contigo e com ninguém mais? Senhor, por que isso comigo? Logo comigo, é uma coisa atrás da outra. Meu Deus, quanta tribulação, quanta adversidade, pobre de mim, ai de mim. Aí você diz: meu Deus, eu sou uma moça tão temente, eu jejuo, eu oro, eu sou fiel. Eu sou assim igual a Asaf, cantando na casa do Senhor todos os dias. Poderosa como Elias, eu oro, o Senhor manda fogo. E as coisas só têm piorado. Primeiro eu tenho que fugir, depois a água acaba, os covos não aparecem mais. Eu tenho que ir para a viúva. Enfrento um rei e agora sou ameaçado. O Elias está fazendo isso. Ele diz: basta que eu morra. Quem nunca pediu isso? Não aguento mais, não dá mais. E Deus olhando para você: sei. Eu sei que você é de carne. Tá, tudo bem. Você é do pó da terra. Você está precisando de uma aguinha para acalmar os ânimos. Tá, eu conheço você. Você não está querendo morrer coisa nenhuma. Deixa chegar o pão aí. Você vai dizer logo: Senhor, eis-me aqui, usa-me nas tuas mãos, né? Senhor, eu ainda quero evangelizar a Disney. Nada do Haiti, né? Nada da África. Aí ele diz assim: anjo, vai lá. Aí o anjo chega. Olha que coisa linda. Acorda, moça. Não vai morrer agora não. Toma um pão. Uma aguinha, eu sei que você está precisando. O camarada come, toma a água que ele pensa: vou morrer de bucho cheio. Volta a dormir. Mas Deus não desiste de você. Ele ainda sabe que você é de carne e que você só está cansado. Acorda. Deixa de moleza. Se tu soubesse quantos quilômetros falta para você caminhar, você já tinha começado desde o primeiro gole de água. Aleluia. Tudo bem? Tudo bem. Agora que eu tomei uma aguinha, respirei. Tá. Lembra-se dos benefícios que o Senhor te fez. Vamos continuar a jornada? Aí o Elias
Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o concerto, derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, e também o Senhor não estava no fogo. Glória a Jesus. E sabe o que aconteceu? E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse, aí a história continua. Ele come e bebe, tem uma grande vitória, tem um ânimo recobrado, e aí ele vive um outro milagre. Com aquela água e o pão, 40 dias e 40 noites caminhando. O cara vive o milagre do anjo, da água, do pão, é acordado 2 vezes, caminha 40 noites e 40 dias, um outro grande milagre, e depois de um outro grande milagre, este homem poderoso ainda é de carne e é feito do pó da terra. Ele vai para onde? Se esconder. Entra numa caverna. Mas Deus não desiste de você. Elias, você está de brincadeira? Você está fazendo aí, homem? Deus podia se cansar do Elias, né? Quantas vezes nos cansamos um do outro? Quantas vezes a esposa acha que já esgotou a paciência com este homem? E ele diz: não pedi a Deus uma bruxa. É difícil, eu entendo. Mas você pode um pouco mais. Não desista um do outro. Deus nunca desistiu de você. E você pensa: eu dei esse miserável pastor a água, pão. Ele pensa: eu também, pastor, essa bruxa, eu estou sendo um paciente com ela, falando 1 ou 2 vezes com mansidão. Mas Deus não desiste de você. Elias, o que está fazendo aí? Vá para fora. Ele não sai na primeira ordenança. Ele ainda continua lá e questionando Deus. Mas Deus sabe que ele é de carne e que ele é do pó da terra. Você não vai sair, não? Vem um vento forte. Elias diz: é agora, é ele. O pentecostal, é hoje. Você saiu de casa, Deus, fala comigo. Que o Gleidson venha marchando, aleluia, falando em línguas estranhas, aviãozinho dentro da igreja, marcha até mim e revele, aleluia. Mas aí o Gleidson chega, o vento passa e Deus não fala com você hoje. E Elias está lá dentro da caverna, veio o vento, nada, cadê Deus? Um terremoto, agora é Deus, Paulo e Silas na prisão. Aí você pensa: hoje Deus fala, tá doendo, eu tô chorando, o negócio tá piorando. Mas aí você começa a cantar, a adorar. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua Deus. E você sabe que eu sou desentoada e por aí vai. E tu canta, achando agora Deus fala. Um terremoto vai acontecer. Você vai para o trabalho e pensa: alguém vai parar o carro do meu lado, descer e dizer: eis, homem de Deus, que assim diz o Senhor contigo, né? Você pensa que naquele belo dia, chegando na empresa, uma cliente tomada pelo Espírito Santo, como esse vento, vai trazer algo de Deus para você. E não tem vento. Deus não está falando no vento. Mas ainda vem o fogo. E você pensa: agora é Deus, agora tem que ser Deus. Eu estou precisando aí desse fogo. Vai para um culto pentecostal.
Olha, a igreja do fogo tem festa e o homem do fogo vai pregar. E você diz, é hoje que Deus fala. Aí tu foi para a igreja do fogo e o fogo desceu e Jesus não falou. Sabe por quê? Porque tu ainda está cansado. E Deus sabe a psicologia da tua alma. Ele sabe do que você precisa. Então vem uma brisa suave, leve. Elias, você estava com fome, eu te alimentei. Você estava com sede, eu lhe dei água. E você está precisando agora de carinho, né? De mansidão, de uma brisa suave. Vem cá. E envolve Elias nessa brisa suave, leve, aleluia. E se revela para o Elias. O Asaf disse, eu estava perturbado, porque eu tinha certeza que Deus estava vendo. Quando veio o vento, eu sabia que ele estava vendo, mas ele não falou. Quando veio o terremoto, eu vi que era Deus, eu sabia que era Deus, mas ele não falou. Quando veio o fogo, eu sabia que era Deus, mas ele não falou. O Asaf estava dizendo, eu sei que o Senhor pode, que o Senhor faz e que o Senhor está me vendo, mas ele não está falando. E o Asaf está virado com isso. Mas no final... Sabe o que acontece com o Asaf? Ele vai dizer assim, ó. Sustentastes os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aleluia! Ele estava dizendo assim, eu estou louco, eu estou ficando doente, porque eu sei quem é o meu Deus. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o Deus que fez Israel passar a pé enxuto, Ele é o Deus que fez o nosso povo conquistar a Canaã. Ele é Deus que perdoa os nossos pecados, aleluia, e sara todas as nossas enfermidades. Ele é o grande Deus. Então ele começou a dizer, eu vou dizer para mim mesmo, e eu vou me lembrar dos feitos do Senhor. Comece a lembrar-se da glória de Deus, dos feitos de Deus para a tua vida. E receba a brisa suave e leve do Senhor. As coisas podem e tendem a piorar, mas elas virão por uma única razão, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. O nome de Deus está sendo glorificado através da vida do pastor José Wilson, que está internado, já não lembro-me há quantos dias. A mente da pastora está uma bênção, dias e dias, indo e vindo de Aracaju. Mas o nome do meu Deus está sendo glorificado. Muitas coisas acontecem, o vento sopra, vem terremoto, parece que você não vai suportar o fogo, vai... Logo chega a brisa suave e leve. Vai passar. Tudo passa. Glorifique a Deus. Fique firme no Senhor. Aleluia. E não temas em receber as bênçãos de Deus para a tua vida. Porque no meio da adversidade, mesmo diante do medo, olha quanto milagre Elias viveu, né? O Elias foi alimentado por anjos, acordado 2 vezes, caminhou 40 dias e 40 noites e ainda recebeu a presença do próprio Deus em uma brisa suave e leve.